A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Salmos 139. Olha que salmo lindo de Davi. Na verdade, quase todos os salmos são muito bonitos, né? Os salmos, eles são muito humanos, revelam muito a emoção, o coração, o momento que os homens passaram durante suas aflições, suas crises, suas dificuldades, né? Por isso que a gente se identifica muito com os salmos, né? Porque os salmos, muitos deles foram feitos em momentos de dor, em momentos de aflições. São salmos que falam muito ao nosso coração também, né? Olha o Salmo 139, é um salmo de Davi, ao regente do coro, Davi, um salmo de Davi. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e também o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim, maravilhosíssima, tão alta, que não a posso atingir. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz serão para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. E te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que areia, quando acordo ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, os homens de sangue. Pois falam malvadamente contra mim, e os teus inimigos tomam teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo e tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Acabei de ler aqui o Salmo de número 139, que é o Salmo de Davi. E eu fiz questão de ler todos os versículos, porque são versículos maravilhosos. Concorda comigo? Essa reflexão, ela é muito poderosa. Na verdade, assim, todo salmo de Davi tem dentro dele uma poesia, uma reflexão muito profunda, né? A gente percebe que Davi era alguém que ansiava pela presença de Deus, alguém que tinha o seu coração em Deus, alguém que
tinha temor a Deus, alguém que tinha intimidade com Deus, alguém que fazia questão de se relacionar constantemente com Deus. Davi deixa muito claro isso, a necessidade que ele tinha de se relacionar com Deus, de estar mais perto de Deus e de se envolver mais ainda com as coisas do Senhor. Eu poderia falar tantas coisas dentro desse salmo, mas eu queria refletir com alguns pequenos versículos que esse salmo traz para nós. Dentre tanto, olha como ele começa dizendo, e que também é uma das palavras-chave de todo o texto do Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conhece. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, e de longe entende os meus pensamentos. Essa reflexão inicial já demonstra um pouco a expressão-chave desse texto, que é falar sobre um Deus que é onisciente e um Deus que pode todas as coisas, que também é onipresente, um Deus que está em todos os lugares e um Deus que tem a ciência de tudo, né? Davi deixa muito claro aqui esses dois atributos divinos, que é a onisciência e a onipresença. Em outros salmos ele deixa mais evidente a onipotência, que na verdade se sabe que na teologia sistemática Deus é revelado como três principais atributos divinos: onipotência, onipresença e onisciência, né? Dentro desses três atributos, Davi vai revelar pelo menos dois aqui no Salmo 139, que está implícito, que é a onisciência, a onipresença. A onisciência é um Deus que tem a ciência de todas as coisas, um Deus que sabe de tudo, um Deus que não pode se enganar, um Deus que não pode ser pego de surpresa, um Deus que tem conhecimento sobre tudo, inclusive ele lê pensamentos. Então Davi deixa claro isso sobre Deus, que é um Deus que sabe o que ele pensa, que é um Deus que conhece o seu pensar, que é um Deus que conhece o seu interior. Segundo, ele traz para nós de um Deus onipresente, um Deus que está presente em todos os lugares, um Deus que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e que não se limita a espaço físico ou ambiente. Por isso que Davi diz: se eu estiver no lugar mais alto, lá o Senhor vai estar. Se eu estiver no lugar mais baixo, lá o Senhor também vai estar. Ele não é só um Deus que entende e conhece todas as coisas, mas é um Deus que pode habitar em todos os lugares ao mesmo tempo, e eu não consigo me esconder dele, porque ele está tanto nos lugares altos, como ele também pode estar em lugares baixos. Ele está em todos os lugares. Davi revela isso para nós nesse salmo. Aí ele diz: o Senhor me sonda e o Senhor me conhece. É uma palavra simples, mas que traz uma reflexão interessante. Deus me conhece. Davi está dizendo isso. O Senhor me conhece. Você sabe que nem nós mesmos se conhecemos? Eu não sei você, mas eu já passei por situações que eu me surpreendi com as minhas atitudes. Eu achava que eu seria de uma forma, que eu agiria de uma forma, e de repente eu agi de maneira diferente. As minhas atitudes me surpreenderam. Eu achava que eu me conhecia, mas eu me surpreendi comigo mesmo. E nem sempre positivo, às vezes negativamente, com atitudes erradas, com impulsos errados. Achando tanto que conhecia a minha natureza e na verdade não me conhecia. Só que Davi está dizendo: o Senhor me sonda e o Senhor me conhece. O Senhor me escuta, entende a minha vida, o meu coração, e o Senhor me conhece. Por isso que não existe ninguém mais justo do que Deus. Quando a gente tenta julgar alguma situação ou alguma pessoa baseado numa opinião nossa, esse julgamento, na maioria das vezes, está errado. Porque o meu senso de justiça é diferente do senso de justiça de Deus. Deus está presente em todos os lugares, Deus sabe tudo o que está acontecendo e Deus sabe o porquê que certas atitudes foram tomadas dessa forma. Por isso que só Deus é justo. Só Deus sabe fazer e agir com justiça de verdade. Só Deus sabe resolver e se manifestar com justiça de verdade. Ninguém há e existe
como o nosso Deus. Está percebendo que Ele é um Deus que te conhece? Que conhece você melhor do que você mesmo? Que conhece teus pensamentos, que conhece teu coração, que conhece tua vida, e ainda que o seu pai, sua mãe, teu marido, esposa, filho, tio não te conheça, Deus te conhece. Às vezes as pessoas acham que te conhecem, mas só Deus sabe quem você é. Deus conhece o teu interior, Deus conhece o teu coração e Deus sonda os teus pensamentos. Davi está dizendo isso. O Senhor me conhece. Te conhece melhor do que qualquer pessoa, te conhece melhor do que qualquer circunstância. O Senhor te conhece. O Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Conheces o meu assentar e conhece o meu levantar. E de longe conhece meus pensamentos. Ele sabe o que eu penso. Ele sabe o que eu sinto. Por isso que eu não preciso dizer para Ele o que eu preciso, o que eu necessito, porque Ele já conhece. Antes de eu abrir a minha boca para falar daquilo que eu quero, Ele já sabe porque eu vou pedir. Ué, pastor, então, se Ele já sabe para que eu... Se Ele já sabe aquilo que eu quero, para que eu vou pedir? Por que eu tenho que orar? A questão é que a oração não é só para pedir. A gente tem uma informação errada sobre a oração, porque a gente acha que a oração é um momento de petição. Oração é momento de relacionamento com Deus. E dentro dessa oração, eu posso até pedir, mas oração não é só pedir. Se você observar Jesus ensinando a orar o Pai Nosso, Ele vai trazer para nós características interessantes sobre a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você vai perceber o seguinte, que antes das petições nessa oração, a todo tempo na oração do Pai Nosso, Jesus ensina a enaltecer a Deus, a adorar a Deus, a engrandecer a Deus, a pedir a vontade de Deus, a louvar a Deus. É muito mais me adequando ao propósito de Deus, à vontade de Deus, ao reino de Deus, ao universo de Deus, do que literalmente eu pedir alguma coisa para mim. Então, esse é um dos princípios que eu preciso aprender da oração, que eu não oro somente para pedir, eu oro para construir relacionamento. Relacionamento. Ah, pastor, então eu não preciso orar porque Ele já sabe o que eu vou pedir. Sim, Ele já sabe o que eu vou pedir, mas mesmo já sabendo o que eu vou pedir, a Bíblia diz que Ele anseia para que eu faça as minhas orações conhecidas. Até porque eu sempre digo que a oração é mais importante para mim do que para Deus. Porque Deus não precisa da minha oração para fazer o que tem que ser feito. Só que eu preciso orar para fortalecer o meu espírito, para alimentar a minha alma e edificar a minha vida com Deus. Eu preciso ter relacionamento com Deus. E o que me faz ter acesso e relacionamento é essa palavra chamada oração. Tu me sondas. Conhece o meu deitar, conhece o meu levantar, sabe os meus pensamentos e cerca o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Aí ele já fala de um Deus que protege, cerca o meu andar, cerca o meu deitar, Ele me protege, Ele me guarda, Ele preserva. Parece que possui aqui também aquele sentido do Salmo 23, quando Davi disse que o Senhor guarda ele, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado estão comigo. Né? O teu cajado estão comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Porque o Senhor está comigo. Eu não temo mal algum, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. O Senhor me protege, o Senhor me guarda, o Senhor me preserva. Davi está falando de um Deus que protege o seu andar, um Deus que guarda a sua entrada, a sua saída, que protege o seu deitar e que protege o seu levantar.
É como você hoje, que está ouvindo essa palavra, que só deitou ontem e acordou hoje porque Deus te guardou, porque Deus te protegeu, porque a mão dele está te escondendo, te livrando de coisas que você não imagina, cortando laços sobre a tua vida, livrando você de acidente, de bala perdida, livrando você de ações malignas, livrando você de doença, de enfermidade, de morte prematura, de fatalidade, de tragédia, de situações de desgraça, porque Ele guarda o meu andar e Ele cerca o meu deitar, de modo que Ele conhece todos os meus caminhos. Eu não consigo me esconder dele. Eu não consigo mentir para ele, porque ele conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra da minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Davi está dizendo, eu não preciso dizer para que ele saiba o que está acontecendo. Mesmo sem eu falar nada, ele tem o conhecimento de todas as coisas. Ele tem a ciência de todas as coisas. Ele tem a sabedoria de que tudo está acontecendo. Ele conhece todas as coisas. Ainda que eu não fale, ainda que eu não diga, ainda que eu não expresse, ainda que eu não fale nada, Ele conhece todas as coisas. Por isso que Deus conhece você. Por isso que Deus sabe como você dormiu, Deus sabe como você levantou. Deus sabe como está teu coração. Ele entende e conhece todas as coisas. Deus sabe como está a tua vida, Deus sabe como está a tua família. Deus sabe por que você parou para ver esse vídeo. Deus sabe por que a tua alma está inquieta. Deus sabe, Deus conhece tudo. E Ele conhece melhor do que você mesmo. E Ele sabe por que a situação está vivendo assim. Ele te conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Davi continua falando sobre proteção. A mão que me guarda, a mão que me protege. Tu me cercaste em volta e me colocou na sua mão. E me protegeu com a sua mão. E pôs sobre mim a sua mão. A mão que me guarda, que me protege, que me livra. Que me esconde, que me preserva. Aí Davi diz, para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estará. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu lá também estará. Em outras palavras, Davi está dizendo assim, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão poderoso, que não tem como fugir do Senhor. O Senhor está em todos os lugares. Que tem gente que acha que pode fugir de Deus, né? Tem gente que acha que pode enganar Deus. Como Jonas, que Deus deu a direção para pregar num lugar, ele resolveu ir para o outro. Está fugindo de Deus. Só que ele não consegue entender que é impossível fugir de Deus. É impossível fugir da direção de Deus. Se eu estiver no lugar mais alto, lá ele vai estar. Se eu estiver no lugar mais baixo, lá ele também pode estar. Ele está em todos os lugares. Você pode enganar os homens, você pode enganar teu pai, você pode enganar primo, pode enganar tua mãe, teu cônjuge, seu amigo. Você pode enganar todo mundo, mas Deus você não consegue enganar. Porque Deus está em todos os lugares, tem um conhecimento de todas as coisas e ninguém consegue fugir da vontade de Deus, da sua mão e nem da sua direção. E se tornará asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E se de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Davi está dizendo o seguinte, ainda que eu esteja cercado por trevas, a tua mão me guiará e me trará luz. Ou seja, o Senhor é um Deus que me dá caminhos. Eu não sei se você recebe essa palavra, mas eu quero declarar que o Senhor vai te dar caminhos no meio das trevas. Ele vai te dar uma direção no meio da escuridão. Ele vai te dar caminhos no meio das dificuldades. Você não vai ficar desamparado, você não vai ficar sem saber o que fazer, você não vai ficar sem saber para onde ir, você não vai perder o controle e vai ficar, meu Deus, aonde o Senhor está? Não, Ele vai te dar caminho. Ele vai te dar direção. Ele vai ser luz no meio das trevas. Ele vai iluminar os seus passos para que você tome as decisões certas.
Você recebe essa palavra? Deus está falando com você? Então declare no comentário. Escreve aí no comentário aqui embaixo, coloca aí: o Senhor sonda o meu coração, o Senhor me conhece como ninguém, o Senhor conhece os meus pensamentos, o Senhor guarda o meu deitar, o Senhor guarda o meu levantar, o Senhor guarda a minha entrada, a minha saída, Ele me livra, Ele me protege, o Senhor me conhece como ninguém, o Senhor me sonda. Não sei, coloca alguma coisa que você entendeu dessa palavra para consolidar a mensagem que você já ouviu, mostrando que você crê que Deus te guarda, que Deus te protege, que Deus te preserva e que não tem como se esconder dele. E por mais que você tente se esconder, ele sempre vai saber onde você está. Portanto, é melhor se submeter à vontade dele, confiar nele, que ele sempre tem o melhor para nós.